Vão estar louvando a Deus, irmão Daniel e Samuel, louvando o Senhor com 2 hinos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E a igreja fica orando, glorificando, exaltando o Senhor, porque nossas vidas foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém ou amém? Amém. Quero glorificar a Deus nessa noite, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa igreja, para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Nós temos 2 dias que estamos aqui, estamos divulgando o CD. 1 dia e meio praticamente, né? 1 dia e meio, é verdade, chegamos bem. Na verdade seria bom se fosse uma semana. E nós estamos passando por aqui divulgando o nosso 19º CD, e esse 19º CD agora foi lançado pela gravadora Som Livre. Nós temos 19 anos de história, viajamos já ao Brasil e a outros países, mas o Brasil é muito grande. Nós ainda não tínhamos vindo aqui na capital, mas já andamos em alguns lugares do estado. A única capital do Nordeste que a gente faltava ir. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pastor Ilquias, juntamente com a família, toda a igreja. Estamos aí acompanhados com o nosso irmão Nogueira, toda a família, o pastor Melquides, a família, né? Pela misericórdia do Senhor. Eu sou evangelista, Samuel é pastor pela Convenção CIAD, Convenção das Assembleias de Deus Internacional, ali de Anápolis. E pela bondade do Senhor, o Senhor nos chamou para esse ministério e estamos aqui. E Deus tem feito maravilhas, e nesta noite nós vamos estar louvando a Deus. Se tiver tempo, a gente vai falar para os irmãos de alguns louvores que os irmãos cantam e nem tem ideia que a gente faz, né, Samuel? Verdade, graças a Deus. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria muito grande. Deu certo aí o pendrive? Deu certo? Deu? Vê se você encontra aí, você é especial. Nós vamos cantar esse louvor, que é de um dos nossos CDs. E nós gostamos muito daqui de Fortaleza. Tenho certeza que Deus irá nos proporcionar outras vindas aqui a esta cidade. E para que nós possamos estar aqui contando para os irmãos alguns testemunhos da nossa vida, da nossa história. Como o Daniel disse, se houver tempo ainda, nós vamos falar de algumas composições. Que tem muitos hinos que você canta, que a igreja canta, que não imagina que Deus nos deu para outros cantores. Cassiano, Cristiana Mel, Lauriette, Shirley Carvalhais, Elane Jesus, Mara Lima, Jéssica Rufino, Raíssa Ravel, muita gente, tá bom? Antes do final do culto. Vamos cantar Você é Especial. Quero que você olhe para quem está do seu lado e diga, você é especial. Aleluia. Deus não te vende, não te troca e nem te empresta. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Sem direito à pirataria. Você é a única coisa da terra que nem Satanás querendo vai copiar você. Peça única de Deus, produto original. Oh, aleluia. Levante a sua cabeça, Deus tem muito para você ainda. Bendito seja Deus. Essa luta que está na sua frente, vai passar. Deus vai falar com você, escute. Aleluia. O que se perde pelo ar, sabe o que é? Que se perde pelo ar. É folha e pó. O que não serve para usar. Vagueia só. E você não vive só. Você é vaso de valor. Só quem tem valor, levanta a sua mão para o céu e glorifica o Senhor da glória. Olha! Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Sabe de uma coisa? Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu para governar
Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, a prova é só um tempo. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui. Pra quê? Pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você pode agradecer o Senhor nesta noite por isso, aleluia. Diga: Deus, muito obrigado pela vida. Não era para mim estar aqui, mas pela tua misericórdia o Senhor me trouxe aqui. Adore o Senhor, aleluia. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim, sabe o quê? Que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Quem pode cantar assim? Canta. Você é o quê? É especial. Tá bonito. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu e nem vai perder. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Mais alto, igreja, vai. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você ainda não perdeu e nem vai perder. Você é alguém no coração de Deus. De Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Sabe de uma coisa? Coloca. Vamos cantar o Willy. Vamos. Aqui tudo é dele. Essa igreja é dele, você é curado por ele, a sua família é salva por ele. Nós vamos cantar um hino. Deus me deu um dia que nós entramos no avião para ir cantar em Cuiabá. Grande tempo. Deve ter ouvido falar, Pastor Sebastião. E eu comecei a agradecer a Deus dentro do avião por tudo que Deus tem feito na nossa história. Na verdade, nós devemos ser gratos a Deus a todo dia, toda hora, todo instante. Porque nós não éramos nada. Mas Deus teve misericórdia, primeiramente com a salvação. E depois Deus tem mudado a história de cada um de nós. Enquanto eu agradecia a Deus, Deus me fez uma visita. E existem aqueles momentos que nós temos uma certa intimidade com Deus, que a presença de Deus, ela se manifesta em nossa vida em qualquer lugar que estivermos. No carro, dirigindo, a irmã cuidando dos deveres de casa, começa a sentir a presença de Deus e a chorar. São momentos que nada paga. E dentro do avião, nesse exato momento, a presença de Deus na minha vida foi isso. E eu escrevi esse hino, pastor, no guardanapo. Foi algo que
Até hoje eu sinto saudade daquele momento. E esse louvor, Deus me ditou, porque ele é de uma profundidade que nem que se eu tivesse todas as faculdades do mundo, jamais eu faria. Eu quero que você acompanhe, porque esse é o Deus dessa igreja. Ele. Pode se colocar para nós, ele. Diga para quem está do teu lado, se não fosse ele, você não estaria aqui. Diga isso aí. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. Só quem concorda, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Dá mais só um pouquinho, por favor. Olha só. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Vai vendo. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender para ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas. Quem é ele? O seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda essa igreja e não se esquece de ninguém. Só quem já foi ajudado por ele aí, levanta a mão e glorifica ele. Oh, aleluia. E tem mais. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Sabe tudo. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais. Do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Esse é o nosso Deus. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Oh, meu Deus! Ele é Deus. Você pode glorificar a Ele.
Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, só tu és Deus, Senhor. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Versículo de número 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela Tua santa palavra que tem sido lida essa noite, ó Pai. Te louvamos e Te bendizemos, porque já tem falado conosco, Senhor, no meio dos louvores. E nós nos alegramos, Senhor Deus, porque Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti. Pai eterno, fala conosco nesta noite. Ministra aos nossos corações. Fala com cada um de nós, ó Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós não merecemos, Senhor, mas pela Tua graça e pelo Teu amor se revela as nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo é o que nós te oramos e em Ti esperamos. Amém. Queridos irmãos, prossigamos nas nossas reflexões na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, neste ano do centenário das Assembleias de Deus no estado do Ceará. E lembrando esses fundamentos que os pioneiros da Assembleia de Deus pregaram, esse evangelho simples, mas tão eficaz, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. E essa carta, ela nos fala justamente dessa mensagem tão simples e tão eficaz. E tem um teor forte no que diz respeito ao tema da volta do Senhor Jesus Cristo. Na última terça-feira, nós estivemos reunidos e nós aprendemos nos versículos anteriores que Paulo tinha sofrido acusações. E nós aprendemos sobre que postura Paulo tomou diante dessas acusações. Paulo silenciou ou Paulo partiu para a defesa? E aí nós aprendemos que Paulo partiu para a defesa. E aprendemos também que quando Paulo se levanta em defesa, ele não se levanta em defesa de si mesmo por causa própria. Ele levanta-se para defender-se, porque ele entende que há uma artimanha da oposição dos inimigos da cruz para fazer com que Paulo e seus companheiros de missão caiam em descrédito, e eles caindo em descrédito, a mensagem do Evangelho, por conseguinte, não seja bem aceita e acolhida pelos de Tessalônica. Então Paulo discerne isso, e Paulo, de imediato, ele toma a postura de defender, não por interesse de guardar a si mesmo
não por interesse de guardar a sua própria reputação ou seu nome, mas por interesse de guardar o santo evangelho, a mensagem da cruz e a obra que havia sido realizada ali na igreja de Tessalônica. E aí ele lembra que ele foi aprovado por Deus, que é o único que pode provar os corações, a tal ponto que Deus o colocou como mordomo da mensagem do evangelho, como despenseiro da graça de Deus para os irmãos de Tessalônica. Ele coloca que como mordomo ele precisa ser fiel àquele que o designou para esta tarefa. E assim, o seu objetivo primário é agradar a Deus e não aos homens. Paulo apela para o testemunho dos Tessalonicenses para defender da falsa acusação de lisonjas, como também invoca a Deus como testemunha contra a acusação de avareza, pois Deus conhece a sinceridade de seu coração. E Paulo se defende que não buscou glória, nem buscou fama, nem buscou popularidade para si, como outros mestres que usavam de bajulação para alcançar interesses pessoais. E aí, o versículo 7, ele é uma continuação dessa defesa de sua pessoa, do seu apostolado, do seu ministério ali entre os irmãos de Tessalônica. Versículos 7 e 8, nós lemos: Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Paulo, nos primeiros versos, ele defende que ele não faz uso de fraudes. Foram os versos que nós estudamos na semana passada. Que ele não faz uso de enganos, enfatizando com isso a figura do mordomo. O mordomo que recebeu de Deus o evangelho da graça. E quando nós falamos de mordomo, quando nós falamos de dispenseiro, a primeira virtude que nos vem à mente é a virtude da fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Fidelidade. Mas quando nós adentramos no verso 7, o apóstolo Paulo, ele toma uma figura de uma linguagem familiar. E qual é a figura que o apóstolo Paulo toma emprestado? Ele toma emprestado a figura da ama. E quando ele fala que a figura da ama, aquela que toma a criança para nutrir, para amamentar, ele toma essa figura emprestada, mas não como aquela que é contratada para poder amamentar, não como aquela que é contratada para cuidar do bebê, não como aquela que é contratada para estar cuidando do desenvolvimento e da proteção e do bem-estar da criança. Não. Quando ele toma essa palavra, ele está se referindo diretamente à própria mãe. Porque o verso ele é muito claro. Como a ama que cria seus filhos. Né? Ou seja, como a mãe que coloca a criança no colo para amamentar a criança, para alimentar a criança, para fornecer-lhe o calor humano, para acariciar a criança, para interagir com a criança, não porque recebe para ser uma babá da criança, mas porque ela tem o amor materno, o amor que lhe é próprio, que ela não consegue arrancar esse amor de dentro dela. Isso nasce juntamente com quando a criança começa a ser concebida no ventre. Então o que o apóstolo Paulo diz? Eu estive entre vocês e eu não fui pesado, eu fui brando, como a ama que cuida de seus filhos. Então, se nos versos anteriores ele falou de mordomo, que nos remete diretamente à virtude da fidelidade, agora nós estamos falando da ama, no sentido da mãe que amamenta, da mamãe que nutre a criança. E que primeira visão traz a nós quando nós falamos de mãe? Amor. Se mordomo nos lembra imediatamente fidelidade. Quando nós falamos de mãe, de ama, a primeira virtude que nos vem à mente é amor, cuidado, entrega. Isso é o que a mãe comunica.
E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estive entre vocês, e quando eu estive entre vocês, eu não fui pesado convosco, e eu nem usei do peso do meu apostolado. Eu estive entre vocês e eu fui brando. É um colérico falando, né? E é um colérico falando. Eu estive entre vocês e eu fui brando. Como uma ama que cria seus filhos. Como uma mãe que toma os seus filhos no colo, no braço, e amamenta o seu filho. E acaricia o seu filho. E interage com o seu filho. Foi assim que eu vos tratei. Foi dessa forma que eu estive convosco. Com cuidado, com entrega, com desprendimento, com amor. Paulo afirma que ele não usou da força, do peso, da autoridade apostólica, mas usou da brandura que afetuosamente a mãe usa ao criar seus filhos. E quando Paulo toma essa figura materna, quando Paulo toma essa figura da ama que cria seus filhos, na palavra grega, ela traz justamente esse significado de nutrir. Quando ele usa esse termo, esta palavra, o que ele combate? Ele combate a acusação de que ele estava em busca de glória e lucro pessoal. Você já viu uma mãe alimentar o seu filho e tocar trombeta por isso? Você já viu uma mãe alimentar e cuidar do seu filho e ela querer chamar a atenção para si? Você já viu uma mãe cuidar do seu filho, alimentar o seu filho, acariciar o seu filho e querer tirar vantagem, lucro disso? Não existe. Não existe. Pode acontecer justamente o contrário. A mãe, ela quer projetar o filho. É mais fácil ela fazer alguma coisa para chamar a atenção para o filho do que para chamar a atenção para si. E o apóstolo Paulo diz: eu estive entre vós como uma ama que cuida de seus filhos. E uma mãe, quando está a amamentar o seu filho, ela não está fazendo para tirar vantagem. Pelo contrário, tudo que ela faz pensando no filho. Até no momento que ela vai se alimentar, ela toma cuidado do que ela está se alimentando, porque ela sabe que aquilo ali de alguma forma vai transformar e vai junto com o leite quando ela estiver amamentando o seu filho. Pelo contrário, eu não estive entre vocês para tomar alguma coisa de vocês como estão acusando, mas estive como uma mãe, que se ela tiver um pão, ou se tiver uma fruta para fazer uma refeição, e for a única unidade que ela tem, ela é capaz de entregar ao filho e ficar sem refeição. Foi desse jeito que eu estive entre vós, não buscando atender as minhas necessidades, mas muitas vezes abrindo mão de atender as minhas necessidades para atender as vossas necessidades. E vocês são testemunhas disso, de como eu cuidei de vós, de como eu fui como uma ama que brandamente, afetuosamente, carinhosamente cuida de seus filhos. E como a mãe não faz nada para receber algo em troca, assim foi como eu estive no meio de vós. Reformador João Calvino, ele escreveu: a mãe, ao criar seus filhos, revela um maravilhoso e extraordinário amor, porque não poupa nenhum afã ou esforço, não evita nenhum cuidado, não se cansa de ir e vir, e alegremente até dar o seu próprio sangue vital para ser derramado. Uma mãe, ela é capaz de morrer para salvar o seu filho. E o apóstolo Paulo diz: eu estive entre vós, no meio de tribulações, no meio de perseguições, a minha vida teve em risco, mas o fiz por amor a vós, para que vocês pudessem ser alimentados do leite do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como diz Hernandes Dias Lopes, a mãe que amamenta
ela oferece parte da própria vida ao seu filho. Ela oferece parte de sua própria vida ao seu filho. Então, você como um cristão maduro, você tem o papel de cuidar e de alimentar os irmãos mais novos que chegam na casa do Senhor. Você não pode, em sã consciência, pensar que o pastor da igreja tem como dar conta da igreja, da proporção da nossa igreja. Você é chamado para cuidar, para alimentar, para fortalecer, para encorajar, para chamar para estar junto, para sentir falta do irmão, para fazer um telefonema e dizer: irmão, não te vi no domingo, está tudo bem? Preciso fazer uma visita, está enfermo, estou indo aí para a gente orar junto, porque esse papel, amados, não é só para o pastor, mas é para você também que já come o alimento sólido, você que também já alimenta e já pode ajudar aquele que está começando a jornada espiritual. E o apóstolo Paulo nos mostra isso, caminhando juntamente com Silas e caminhando com Timóteo, que ainda é muito jovem, mas já está ali, cooperando, cuidando dos bebês espirituais que estão dando os seus primeiros passos na fé. E claro, se quando nós amamentamos a criança, quando a mamãe amamenta uma criança, ela está dando à criança aquilo que ela alimentou-se, é claro que você deve ter muito cuidado com o que você se alimenta. Às vezes uma criança ela fica doente, porque ela amamentou e a mãe não se lembrou que ela tinha feito, ela ingeriu algo que acabou fazendo mal para a criança. Às vezes a mamãe começa a perceber que as cólicas estão ficando frequentes. Aí quando a mamãe vai perceber, foi porque ela começou a alimentar-se de algo que está produzindo cólica para a criança. Então nós que estamos caminhando há algum tempo, já estamos comendo prato pesado, uma feijoada. A gente tem que saber que os bebês espirituais, eles não estão prontos para tudo. E você tem que ter muito cuidado com o que você anda se alimentando, porque o que você alimentar, você vai passar para a criança. Se você se alimentar de heresia, você vai passar heresia para a criança. E a criança vai correr o risco de, desde pequena, já sofrer de doenças. Então você que é mais maduro, você tem que ter a maturidade para comer o peixe e separar as espinhas. Tem que ter a maturidade para saber o que você pode comer e o que não pode. Porque o bebê ele não pode fazer essa distinção. E o apóstolo Paulo diz: olha, estou como uma ama que cuida de seus filhos. Foi assim que eu estive entre vós. Eu tive todo o cuidado para que vocês pudessem ser bem alimentados, para que vocês pudessem ser bem nutridos. No verso 8, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Mais uma vez, Paulo combate a ideia acusatória que estava em Tessalônica, dizendo que ele estava ali buscando interesses próprios. Ao expressar o seu desejo de comunicar o Evangelho e até mesmo a própria alma. Eu não estou entre vocês simplesmente para comunicar o Evangelho e sair corrido daqui. Eu estou entre vocês para comunicar o Evangelho e comunicar a minha própria vida. Vocês são testemunhas que eu estive entre vocês para dar-vos o Evangelho e para dar-lhes a minha própria vida. E quando ele diz dar as suas almas, darem a si mesmo, darem todo o seu ser à igreja de Tessalônica, nós conseguimos entender declarações dos verdadeiros missionários que estão em campo. Né? Semana passada eu e o Caio estávamos aqui com o Daniel Nogueira, e o pastor Daniel Nogueira disse: estou aqui, mas já estou inquieto.
Aquele povo está no meu coração. Tenho que voltar para lá. Sabe por quê? Porque o pastor Daniel Nogueira, assim como Paulo, ele não está dando só o evangelho. Ele está dando a sua própria vida. Ele está dando a si mesmo. Ele está dando todo o seu ser por aqueles que o Senhor tem levado ele para cuidar. E perceba que, como disse Paulo no início, a sua entrada ali em Tessalônica, o seu ingresso em Tessalônica, não foi em vão entre eles, pois eles se entregam totalmente, como uma mãe se entrega por suas crianças. Quando ele diz assim, eu vos comunico, nós comunicamos a vocês a nossa própria alma, ele diz, eu comunico todo o meu ser. Eu comunico ainda que eu precise falecer e morrer pelas perseguições para que possa brotar o evangelho da graça e a vida em vocês. É como uma mãe que ela é capaz de entregar-se totalmente por suas crianças. O apóstolo Paulo diz, eu me entreguei inteiramente por vocês. Pode sim significar aqui dar a própria vida. Pode sim significar aqui sacrificar-se em vosso favor. Nem que signifique mesmo morrer, mas também, amados, significa mais. Eu digo que muitas vezes as pessoas podem até estar dispostas para morrer, mas é mais difícil estar disposto para viver do que estar disposto para morrer. E quando ele diz que está disposto até a dar a sua própria vida, ele diz não somente nesse sentido de sacrificar-se, de morrer em favor deles, para que o evangelho chegasse ao coração deles. Mas ele diz também que, numa linguagem de amor, como observa Machado, em que o que ama deseja compartilhar a sua vida com a pessoa amada, num ato de dedicação e união. Ele diz, eu amo vocês, eu quero compartilhar a minha vida com vocês. Eu amo vocês, eu quero doar a minha vida para vocês. Eu amo vocês, eu quero compartilhar junto com vocês tudo de bom que eu já tenho encontrado nessa vida. Eu amo vocês. E eu quero demonstrar isso compartilhando a minha vida, compartilhando a minha alma, como dedicação e união que eu tenho por vocês, com o amor que eu tenho por vocês. E aí Paulo, nesses 2 versos, ele apresenta essa figura materna, essa figura do amor, essa figura do cuidado, essa figura do quem protege, de quem alimenta, essa figura de quem se dedica a tal ponto de muitas vezes não atender às suas necessidades, para atender à necessidade do filho. E aí quando nós partimos para o verso 9, até o verso 12, o apóstolo Paulo vai continuar trabalhando dentro da linguagem familiar. Só que a figura que agora ele escolhe é a figura paterna. Se nos 2 primeiros versos ele escolhe essa figura materna, agora ele vai escolher a figura paterna, como nós podemos ler lá no verso 11, como pai a seus filhos. Semana passada vimos Paulo e os seus companheiros de missão como mordomos. Hoje ele defende como mãe. E a partir do verso 9 ele vai defender como pai. Verso 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo invoca a memória dos irmãos em Tessalônica. Lembrem que esse capítulo, recorrentemente, ele está invocando a memória deles, está tomando eles por testemunha, porque eles sabem exatamente o que aconteceu ali, que é diferente das acusações que estavam caindo sobre ele. Para declarar como que ele esteve portando-se entre eles, com trabalho e fadiga, mostrando tanto a natureza da sua obra, como também a intensidade, trabalho
e fadiga. E aí eu me lembro de um verso em que Paulo escreve aos Coríntios, em que ele diz: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Esse versículo diz tudo. Às vezes a gente não quer se gastar e se deixar gastar pelo cônjuge, pelos filhos, pelos pais, pelos familiares. Imagine pelo estranho. Mas o apóstolo Paulo disse: eu de boa vontade, não é de má vontade, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor de vossas almas. Já pensou se todos nós aqui decidíssemos nos gastar e nos deixarmos gastar por amor da alma do próximo? Você está sendo gasto. A questão é como você está se gastando. Não tenha dúvida disso. Você está sendo gasto. A questão é como você está se gastando. São que horas aí? Quinze para as 9. A gente começou esse culto 7h30. Você já se gastou mais 1h15 do tempo que Deus te deu para viver nessa terra. Você vai se gastar mais, está se gastando. A questão é como você está se gastando. Acenda uma vela. Coloque aqui. Deixa ela aqui. Luzes acesas. Vamos embora. E ela vai continuar se gastando. Independente de eu, você estar aqui. Independente de precisar ou não de ela aqui. Você está sendo gasto. A questão é, para que você está sendo gasto e para quem você está sendo gasto. O apóstolo Paulo sabia por que e para quem e como ele estava sendo gasto. Ele estava se gastando de boa vontade. Ele estava se deixando gastar por amor às almas. Sua vida está se gastando. Como ela está se gastando e para quem você está gastando a sua vida? Paulo diz: olha, eu estive entre vocês com muito trabalho e fadiga. Eu estive trabalhando noite e dia para não ser pesado a nenhum de vocês e para pregar o evangelho a cada um de vocês. Nós sabemos que Paulo ele fabricava tendas. Atos nos deixa clara essa atividade profissional de Paulo, capítulo 18, verso 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, com Priscila e Áquila. E trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo fabricava tendas. Paulo fazia tendas. E o que Paulo estava fazendo em Tessalônica, amados? Pregando o evangelho. Mas sabe o que ele fazia? Tendas, para poder se sustentar. Ele estava pioneirando um trabalho. E ele diz:
eu estou pioneirando esse trabalho. E eu não vou receber o sustento dos irmãos de Tessalônica. Eu vou trabalhar. E eu vou tirar o meu próprio sustento para calar a boca dessas pessoas que estão pensando e entendendo que eu estou aqui por interesse pessoal. E diz a palavra de Deus que ele trabalhava fadigantemente, intensamente, noite e dia. E ainda deu tempo pregar e cuidar de uma igreja e deixar uma igreja bem estabelecida em Tessalônica em questão de poucos meses. Ele não tinha hora para trabalhar, fazendo tendas, fabricava tanto de noite como de dia para tirar o seu sustento, sem trazer o peso da responsabilidade para aquela igreja em que ele estava principiando o sustento da equipe de plantadores de igreja. E fazia o que era o seu objetivo principal. O objetivo principal dele não era fazer tenda. O objetivo principal dele era pregar o evangelho. Aí isso me faz lembrar um missionário, William Carey, missionário na Índia, que disse: meu trabalho é pregar o evangelho e conserto sapatos para pagar as despesas. Paulo diz: o meu trabalho entre vocês é pregar o evangelho e faço tendas para pagar as despesas. Paulo não está com isso dizendo que é ilícito aquele que serve no altar comer do altar. Paulo está fazendo isso por uma questão estratégica, num lugar onde ele está pioneirando. E o apóstolo Paulo recebe mesmo oferta lá da igreja de Filipos. Nós podemos ler no capítulo 4, verso 16, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Porque também uma e outra vez vocês atenderam a minha necessidade quando eu estava em Tessalônica. E eu louvo a Deus pelo cuidado que vocês tiveram por mim. Só que essa oferta não era suficiente. Então ele trabalhava noite e dia fazendo tendas para que ele pudesse pregar o evangelho. E ainda assim, acusavam o apóstolo Paulo de estar trabalhando com interesse de lucro pessoal. Imagina hoje. Imagina hoje. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. E Paulo não cansa de tomá-los por testemunha. Vocês estavam aí e vocês viram como eu me portei entre vocês, como Silas se portou entre vocês, como Timóteo se portou entre vocês. E nós nos portamos santa, justa e irrepreensivelmente entre vocês. Esta foi a nossa conduta entre vocês, uma conduta santa, mostrando o nosso relacionamento com Deus. Como diz Marshall, expressa uma vida de piedade e reverência para com Deus, que afeta a conduta com as pessoas, que afeta a conduta das pessoas. Estive procedendo de forma piedosa, de forma santa. Vocês olharam para mim e sabem do relacionamento que nós tínhamos com Deus e da nossa seriedade com Deus. Vocês também viram que nós nos procedemos de forma justa, isto é, um relacionamento honesto para com os homens, de acordo com o padrão de justiça, não do achismo da sociedade, mas de acordo com o padrão de justiça baseado na revelação de Deus. Porque se nós formos falar de justiça em termos de nossas opiniões pessoais, cada cabeça aqui dará uma sentença do que é justiça. Mas ele diz: não estou vivendo um padrão de justiça, não segundo o padrão de um ou de outro,
mas segundo a revelação de Deus. E vocês sabem como nós andamos honestamente e sinceramente entre vós. Andamos em santidade com Deus, andamos em honestidade e justiça entre vocês, e andamos irrepreensivelmente. Significa que nenhuma acusação poderia ser formulada e poderia ser provada contra eles. Nenhuma. Então todas as acusações que estavam formulando-se contra eles, elas não tinham sustentação, porque eles não tinham como provar aquelas infundadas acusações que lançavam contra Paulo. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Quem é o provedor da casa? Quem é o sustento da casa? Quem sustenta a casa? Quem é o provedor? O pai. Ele diz, estive entre vocês, trabalhando noite e dia, trabalhando e com fadiga, muito trabalho, muita fadiga, para não ser pesada nenhum de vocês. A figura paterna, ela tem uma influência muito grande no que diz a referência da lei dentro de casa. E ele diz, eu estive entre vocês e andei santa, justa e irrepreensivelmente. E a figura paterna, ela tem um papel fundamental em exortar, em corrigir, em instruir, encorajar, testemunhar para seus filhos. Ele diz, estive entre vocês, e dei de provisão, eu dei bom testemunho, e eu chamei cada um de vocês para a conversa. Quando precisava ser consolado, eu consolei como pai. Quando precisava ser corrigido, eu corrigi como pai. Quando precisava se ouvir um testemunho do Evangelho, eu sentei e testemunhei de quem é Deus, de que Deus quer na vida de cada um de vocês. Quando precisava ser encorajado, eu dei uma palavra de encorajamento, como um pai faz com seus filhos. A mãe, o amor, o cuidado, a proteção, o cuidado da nutrição, do desenvolvimento, da saúde. O pai, o cuidado da instrução, da provisão, da correção, da exortação, do testemunho, do sacerdócio, do dirigir pelo caminho de Deus. Eu agi como um pai no meio de vocês. Como um pai eu agi no meio de vocês. Como um pai instrui seu filho e educa para a vida. Paulo recorda que cuidou de cada um desses detalhes para conduzi-los dignamente para com Deus. Para conduzi-los para viver em harmonia na vida de relacionamento com Deus. O pai não tem essa responsabilidade sacerdotal? Lá no Muro das Lamentações, uma imagem que ficou extremamente gravada na minha memória. Eu não consigo deixar de recordar essa imagem quando eu penso na figura paterna. A responsabilidade de educar o filho, de encaminhá-lo na lei do Senhor e para conhecer o Senhor, recai sobre a figura paterna. E quando lá cheguei, tinha os pais com seus filhos, 13 anos em diante, e cheguei e vi uma cena que ficou muito forte, muito gravada. Tinha um pai com uma criança numa cadeira de roda, e aquela criança era uma criança especial. Falar a verdade, eu não sei nem se aquela criança interage. Mas o pai colocou a cadeira de roda lá pertinho do muro. E o pai abriu a Torá
e começou a ler a Torá, a orar a Torá para o seu filho. E o apóstolo Paulo está dizendo: estive entre vocês, exortando, corrigindo, consolando, testemunhando, vos instruindo, vos educando para a vida, para vos conduzir a um relacionamento de harmonia com Deus. Para que vocês possam viver o reino de Deus e a glória de Deus que vos está preparado. Aquele que tem chamado vocês para o seu reino. Amados, esse texto, ele tem ensinamentos profundos na área missiológica, mas ele tem ensinamentos profundos também no paralelo com o nosso exercício dentro de nossa casa, dentro de nossos lares. Ao falar do cuidado como mãe da igreja e ao falar do cuidado como pai da igreja, o apóstolo Paulo, ele está puxando qual deve ser o nosso papel dentro de casa e trazendo para o cuidado com aqueles que estão começando a caminhada cristã. Que Deus nos abençoe a termos o cuidado espiritual dos recém-chegados na igreja, dos novos convertidos, mas que Deus também nos ajude a ser pais e mães, à luz da Bíblia, segundo o papel não que a psicologia nos dá, segundo o papel não que a sociedade nos dá, segundo o papel não que a Globo, a mídia queira nos dar, mas segundo o papel que o Criador da família nos dá, para que possamos viver de forma que possamos conduzir os bebês espirituais, como também os nossos filhos de sangue, a caminhar em harmonia com Deus, que tem chamado cada um de nós para o seu reino e para a sua glória. Só para concluir, o apóstolo Paulo, ele diz: a cada um de vós como o pai a seus filhos. O apóstolo Paulo, ele falava coletivamente, mas o apóstolo Paulo também, ele cuidava e falava individualmente. Assim como você, como pai, fala coletivamente aos 3 filhos, mas tem hora que você tem que falar só com um individualmente. Guarde a preciosidade que Deus tem nos revelado nessa noite. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E vamos fazer aquilo que o Senhor pede de nós. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela Tua santa palavra, ó Pai. Queremos Te pedir, meu Deus e meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, Tu nos dê amor pelas almas como nós conseguimos enxergar na vida de Paulo, de Silas e de Timóteo. Como eles amaram, Senhor Deus, a igreja em Tessalônica. Como eles se doaram, Senhor Deus, para ganhar vidas para Ti ali naquele lugar, mesmo diante de tantas afrontas, Senhor, de tantas dificuldades, de tantas acusações. Senhor Deus, não nos deixa, Senhor, nos intimidar diante disso, mas que possamos ser, Senhor Deus, como diz o apóstolo Paulo, como uma ama que cria seus filhos, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, abraçar aqueles que chegam à Tua casa. Que possamos abraçar aqueles que nós trazemos lá de fora, Senhor Deus. Que possamos cuidar como a mãe cuida, ó Pai. Que possamos abrir mão, Senhor Deus, daquilo que é nosso, ó Pai, para ceder àquele que, Senhor Deus, está chegando. Que possamos, Senhor Deus, desde a coisa mais simples, ó Pai, do levantar-se e ceder o lugar, Senhor Deus, para aquele que está chegando,
chegando, ó Pai. Até muitas vezes, Senhor Deus, deixar de atender alguma necessidade pessoal, ó Pai, para atender, Senhor Deus, aquele irmão novo na fé, que está encontrando embates espirituais e precisam dos cuidados iniciais para poder desenvolver a sua fé, fortalecer-se e poder caminhar sozinho e ajudar a outros. Abençoa-nos, ó Pai. Também, Senhor, poder agirmos, ó Pai, como pais espirituais, podermos instruir com amor, podermos corrigir com amor, podermos encorajar com amor, podermos testemunhar, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua salvação e do Teu amor, Senhor Deus, de forma, Pai, que essas vidas cresçam e sejam fortalecidas para a glória do Teu santo nome. Pai eterno que estás nos céus, queremos nós também te pedir que dentro dos nossos próprios lares possamos verdadeiramente assumir o papel de pai e de mãe, não segundo o mundo queira ditar como deva ser o pai e como deva ser a mãe, mas que possamos assumir o papel de pai e mãe, segundo a luz das sagradas escrituras, ó Pai, porque o que o mundo tem ditado não tem dado certo, ó Pai. O que o mundo tem ditado, Senhor Deus, tem criado famílias desestruturadas. O que o mundo tem ditado, Senhor Deus, tem trazido males morais terríveis, ó Pai, às famílias e à sociedade. Mas aquilo, Senhor Deus, que está revelado na Tua palavra, Senhor Deus, é saúde. Aquilo que está revelado na Tua palavra, Senhor Deus, é vida. Aquilo que está revelado na Tua palavra, Senhor, é ordem. Aquilo que está revelado na Tua palavra, Senhor Deus, é saúde para as famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, a viver à luz das Escrituras, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós choramos, ó Pai, e te pedimos que possamos conduzir os novos convertidos, Senhor, e que possamos conduzir os nossos filhos, ó Pai, a andar em harmonia no relacionamento com Deus, aquele que tem nos chamado para o seu reino e para a sua glória. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Quero chamar o Daniel e o Samuel para louvar o Senhor com mais um cântico, e logo em seguida nós estaremos orando para encerrar o culto essa noite. Aleluia. Irmãos, palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Nós queremos cantar um louvor desse lançamento nosso. Isso aqui é do senhor, pastor Euquias. Esse é o 19º CD, traz o título Paixão pela Presença, lançado pela Som Livre. E é uma gravadora não evangélica, mas o departamento da linha gospel da Som Livre é evangélico, porque foi entregue na mão de uma mulher abençoada por Deus, que é a Cláudia. E a gravadora foi muito feliz em entregar nas mãos de uma pessoa na direção de Deus. E Deus havia falado para nós que iria abrir uma porta que era para a gente entrar. E surgiu então o convite da parte dela, quando ela foi para lá, e eles entregaram. Ela falou, então vou conduzir dentro dos padrões evangélicos. E realmente, graças a Deus, tem sido uma bênção. Depois, se os irmãos quiserem adquirir, o nosso material está ali fora, com toda a liberdade do pastor Euquias, para vocês levarem para casa e conhecer mais profundo o nosso trabalho. Por gentileza, você poderia rapidinho colocar, cadê o tecladista? Colocar um Fá maior. Só lembrando mais ou menos aqui, irmãos, se você não sabia, a música da Cassiane, essa aqui, foi nós que fizemos, ó. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder, com Cristo é vencer ou vem. Coloca, isso, coloca um Mi maior. Essa aqui também foi nós que fizemos para Cassiane, ó. Por amar você, Ele manda um anjo forte para te defender, faz brotar água da rocha para você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Segura, Sol maior. Se você não sabia, essa aqui foi nós que fizemos para Cristina Mel, ó. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver,
Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Segura, segura, coloca lá maior. Se você não sabia, essa música aqui também é de nossa autoria, ó. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz o milagre. É na unção divina. É muita coisa, irmão. Então, Só mais uma Ré maior. Essa canção que Deus me deu em sonhos. Se a gente for falar aqui, são mais de 1000. vai o resto da noite, são mais de 1000 canções. Não dá para falar tudo. A gente compõe quase 24 horas por dia. Sempre compondo. E sempre está saindo algum hino para vários cantores do Brasil. Essa canção Deus me deu em sonho, Ré maior, você conhece essa aqui, ó. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera. Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Nós vamos agora Obrigado, cantar do disco. Muito obrigado. Nós só queremos agradecer ao pastor Euquias e toda a igreja, ao nosso irmão Cordeiro, ao Melquides. Amanhã nós estamos indo para Recife, vamos ficar lá uns 3 dias. Depois vamos descer para Minas Gerais e depois vamos voltar para Goiás. E assim a nossa vida é pelas estradas até o dia que Deus permitir. Nós vamos adorar o Senhor com o hino do novo CD que traz o título Voz de Adorador. O pastor disse uma coisa muito linda nesta noite. Adorador não é só aquele que canta. Adorador é todo aquele que se coloca na presença de Deus. Você é um adorador do Senhor. Diga para quem está do teu lado, se você é um adorador de Deus. Você é um adorador de Deus. Podem calar a sua voz, mas a voz da tua alma jamais ninguém pode calar. Escute. Ninguém pode calar a voz da sua alma. Não há quem possa reprimir o seu louvor. Se te lançarem numa cela, como Paulo e Silas foram encerrados, em tua boca o Deus do céu ainda será exaltado. Se sufocarem o som do seu grito e amarrarem os seus pés e mãos, você ainda o louvará com a voz do coração. Sabe por quê? O que importa é adorar, independente do lugar onde estiver, é pela fé. O adoramos não pelo que faz, mas pelo que ele é. Se um adorador soltar a voz, uma muralha pode vir ao chão, e na fornalha o próprio Deus coloca a sua mão, e o quarto homem aparece e a fornalha vira uma congregação. Se um adorador entrar na cova, os leões começam a jejuar, porque não tem cheiro de carne, tem cheiro de anjo. E leão não é maluco de anjo tocar. Diga assim, vai! O que importa é adorar, independente do lugar onde estiver, é pela fé. O adoramos não pelo que faz, mas pelo que ele é. Quantos estão nesta noite vieram para adorar o Senhor? Levanta a sua mão. Você que é um adorador de Deus. Se um adorador soltar a voz, uma muralha pode vir ao chão, e na fornalha o próprio Deus coloca a sua mão, e o quarto homem aparece e a fornalha vira uma congregação. Se um adorador soltar a cova, os leões começam a jejuar, porque não tem cheiro de carne, tem cheiro de anjo. E leão não é maluco de anjo tocar. Então, e o que acontece? O que importa é adorar, independente do lugar onde estiver, é pela fé.
O adoramos não pelo que faz, mas pelo que Ele é. Então adore assim, Levanta ó. a mão assim, ó. Aleluia. Feche os seus olhos e cante. Aleluia. Diga mais forte. Aleluia. Isso, aleluia. É adorador. Outra vez mais forte, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Diga. O que importa é adorar a Ele. Onde você pisar os pés, seja adorador. O que importa é adorar, independente do lugar. Onde estiver, é pela fé. O adoramos não pelo que faz, mas pelo que Ele é. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, queremos agradecer a Deus por mais esse culto. O Senhor tem manifestado a sua presença em nosso meio. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Queremos lembrar que o Everto está ali na recepção. Amados, deixa eu contar uma bênção para vocês, né? O culto vai acabar, mas a gente vai contar a bênção agora, né? Amados, vocês acreditam que a gente já conseguiu os 110 para o jantar segunda-feira? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pastor, logo hoje quer fazer a minha inscrição. Mas você pode fazer a sua inscrição. Porque o que entrar a mais já dá para a gente ajudar a pagar a primeira parcela, amém? Então, quem ainda não fez inscrição e tem o propósito de ajudar, passa lá, procura o Everto, a gente conseguiu a parcela do sinal, esse era o objetivo. Então, o que entrar a mais a gente vai colocar para ajudar na primeira parcela, que é no mês de maio, tá certo? Então, nós estamos com mais uma parte do sinal para pagar, agora no começo do próximo mês, tá certo? E em maio nós já começamos a pagar as parcelas, tá? Então, quem ainda não deu o nome, diz assim, pastor, eu quero contribuir nesse jantar, quero ir jantar com os irmãos e quero dar essa oferta alçada. Passa lá, procura o Everto, R$1.000, tá certo? É segunda-feira lá no Sal e Brasa, tá certo? Vamos somar força, tá certo? Que o Senhor tem feito maravilhas e continuará fazendo, em nome de Jesus. Será um prazer ter os irmãos lá conosco. Vamos, amados, orar agora para encerrar o culto. Lembramos que tem os CDs do Louvor Retrô lá fora, também os CDs dos nossos amados irmãos, Daniel e Samuel lá fora. Você pode passar lá e adquirir o seu CD, abençoar a vida dos nossos irmãos. E vamos orar pela Maria Eduarda, filha da irmã Bianca. Essa criança está precisando da nossa oração, motivo de saúde. Vamos orar pela Vladiane, que está com suspeita de dengue. O Senhor possa estar intervindo e sarando. E ela quer ir para a caravana missionária sábado e pede oração à igreja para ela estar boa daqui para lá, para poder ela ir para a viagem missionária no próximo sábado. E também, amados, pedir à igreja, nesse momento, a gente levantar um clamor também e interceder pela vida da irmã Fátima Souza. A irmã Fátima, ela estar ali na Enigre, fazendo a Enigre, na missão Ceifa. E hoje à tarde, quando ela saiu da base para ir fazer algumas compras, resolver alguma coisa, quando ela saiu, ela acabou sendo abordada e foi assaltada. Levaram o veículo dela, levaram bolsa, documento, tudo. E hoje à tarde, como os irmãos sabem, tarde eu fico ligado só com o céu, né? O celular fica longe de mim, né? E aí ela ligou e falou com o Jaime. E ela disse, Jaime, mas não tem problema não. Eu não vou desistir do meu chamado não.
vou desistir do meu propósito, não, eu vou continuar aqui até o fim da escola. Então a gente pediu oração, os irmãos, o veículo dela não era segurado, né? Então que Deus possa, por sua graça e misericórdia, né? Onde esse carro estiver, possa ser encontrado, ela possa tê-lo de volta em nome de Jesus. Mas nós queremos agradecer a Deus, porque o bem maior Ele protegeu, né? Que é a vida. Amém? Então vamos orar pela nossa irmã. Quero convidar aqui à frente também a nossa irmã Lúcia Menezes. Irmã Lúcia Menezes. Pode chegar mais perto, vá adiante também para a gente orar. Irmã Lúcia, mas ela está aniversariando. Os irmãos querem parabenizar a irmã Lúcia, digam comigo, parabéns. Parabéns, irmã Lúcia. Vamos orar para a senhora, agradecendo por mais esse ano de vida. Quero convidar o evangelista João Batista para estar orando ao Senhor, apresentando esses pedidos de oração. Deus possa estar curando a Vladiane, agradecendo por mais um ano de vida da irmã Lúcia, pelo retorno, pela viagem a Recife, né, do irmão Daniel e Samuel, Deus possa guardar em segurança, e pela irmã Fátima. A Joseide também, a Joseide. Daniele lembra também que próximo sábado há palestra para as mulheres sobre sexualidade. Então, as mulheres que não viajarão, não estarão na viagem para São Paulino, a caravana missionária, estejam presentes às 16 horas. E os homens também haverá uma ministração para os homens também sobre sexualidade. Então, vão estar sendo ministradas paralelamente estas ministrações, tá certo? Tanto para os homens como para as mulheres, em espaços separados. Tá? Então, os homens estão convidados a estarem aqui para serem ministrados. A irmã Joseide também está aniversariando, nossos parabéns. Vamos orar também por ela, a Deus estar abençoando mais e mais. Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por esta noite abençoada, Senhor, em que tu nos ensinaste, ó Pai, trazendo, ó Deus, o proceder do apóstolo Paulo, teu imitador, ó Senhor amado. Nós, ó Deus, também tivemos esta recomendação para que te imitemos, ó Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos aquilo que aprendemos que o teu servo foi, ó Deus amado, para a tua igreja e para a tua obra. Deus querido e santo, te pedimos pela tua missionária, te pedimos, meu Senhor, por aquelas pessoas que estão, ó Deus, enfermas, chega ali com providências, te apresentamos, meu Deus, também estas vidas que hoje comemoram, Senhor, mais um aniversário, abençoando-as, ó Deus, ensinando-as a contar os seus dias, para obterem um coração sábio, ó Senhor Deus. Te apresentamos cada dirigente de congregação que nesta noite veio te buscar, abençoando, Senhor, mais e mais o trabalho, a tua obra, em cada congregação, em todo o campo. Abençoa o pastor Ilquias e os seus auxiliares, toma a tua igreja nas tuas mãos, nos dá um retorno abençoado aos nossos lares, nos concede, Senhor, um sono reparador, e assim, Senhor, te pedimos a tua bênção, para que possamos prosseguir nesta caminhada santa, rumo a Canaã celestial. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, e aqueles que amam e cuidam dos novos convertidos dizem...